Um concurso da Secretaria de Saúde de São Paulo trouxe um item polêmico no edital. As mulheres que forem aprovadas são obrigadas a apresentar 2 exames ginecológicos, a colposcopia e o Papa Nicolau. Eles detectam se a mulher tem o vírus HPV e o câncer do colo do útero. As candidatas que ainda não têm vida sexual ativa e não quiserem fazer esses exames precisam mostrar um atestado de que comprove que o ímen não foi rompido. Na prática, trata-se de apresentar uma prova de virgindade. Nenhum tipo de exame é exigido aos candidatos homens. O Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo diz que as exigências são uma medida preventiva. Sobre esse assunto, eu converso com Max Kolbe, ele é da OAB, da Comissão de Fiscalização de Concursos da OAB do Distrito Federal. Max, muito obrigada pela presença, boa noite. Eu que agradeço. Eu comprovar se sou virgem ou se tenho HPV, o câncer do colo do útero, o que tem a ver com a atribuição que eu vou do meu cargo, né? Ou seja, está tudo errado. Bem, Catiúcia, a princípio, eu gostaria de deixar claro que essa previsão constante do edital é um absurdo, né? Até porque é contrária à própria norma constitucional. Todos sabemos que o artigo 5º da Constituição estabelece claramente que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então perceba que todo cargo público ele é criado por meio de uma lei. E eu só poderia fazer essa exigência de tais exames se a lei que criou o cargo público assim previsse essa exigência como um pré-requisito para o exercício daquele cargo. Como a lei não preveu essa exigência, eu não poderia trazer esse fato na norma edilícia, né, sob pena de contrariar o princípio da legalidade constitucional. Um outro ponto importante a ressaltar, que me parece, ao menos num posicionamento pessoal de uma pessoa, que essa exigência contraria o princípio fundamental previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é o da dignidade da pessoa humana. Você está violando a intimidade de uma mulher ao pedir esse tipo de exame, né? Exatamente. Inclusive, essa intimidade e essa honra, eles estão elencados no artigo 5º, 10 da Constituição, que trata de um direito fundamental de todos nós, brasileiros. Então, me parece que é uma medida um tanto quanto desproporcional à própria função, às atribuições do cargo que será exercido por essa menina. Viola a intimidade, é inconstitucional e ainda faz a distinção de gênero. Quer dizer, pede um exame para o homem, para a mulher e não pede para o homem. Me parece que feriria a própria isonomia, né? Até prevista no caput do artigo 5º, tendo em vista que esse vírus HPV, me parece que o homem também pode ter esse vírus, né? Então, por que fazer essa distinção entre homem e mulher? Deixa eu só deixar uma coisa clara. Eu até posso, no concurso público, fazer algumas distinções entre homem, mulher, altura e idade, desde que haja previsão legal e razoabilidade, plausibilidade para o exercício do cargo, mas não é o caso em epígrafe, porque a lei que cria o cargo não prevê isso. E o que fazer em casos como esses, né, de exigências que a gente considera absurdas? Então, esse edital é de 2012, então, naquele momento, o Ministério Público, ou a própria OAB, ou os próprios prejudicados poderiam ter impetrado, mandado de segurança ou uma ação, né, de conhecimento no intuito... me parece que não, tanto é que isso voltou à tona agora, né? Isso, e é só para lembrar, esse concurso é de 2012, mas estão sendo chamados os candidatos, por isso que a polêmica voltou aqui a ser debatida. E agora, o que se faz então nessa etapa? Já que não foi feito lá atrás, fazemos o que agora? Me parece que se a menina se sentir constrangida, eu vejo a total possibilidade dela propor uma ação cabível, um mandado de segurança, uma ação de conhecimento, no intuito de não ser submetida a esse constrangimento, né? Porque até o rótulo de sou virgem ou não sou virgem afronta a intimidade da pessoa, né? Porque, de fato, se ela for virgem, ela tem que levar um atestado falando eu sou virgem, então eu estaria aí, enfim, eu não precisaria demonstrar esse exame, ou eu vou né? expor que sou virgem, ou eu vou expor que eu fiz um exame de colo do útero, enfim, que eu não sou mais virgem, não há essa necessidade. E existem outros absurdos como esses, em outros concursos públicos, já se desclassificou o candidato por ser míope, por não ter dente. Como é que eu, se estou fazendo concurso público, posso me prevenir, me precaver desse tipo de absurdo? É sempre importante você analisar as regras constantes do edital. Embora não haja uma lei geral do concurso público, as próprias bancas examinadoras ou
otorga um prazo de 24 horas, 48 horas, para que qualquer cidadão possa impugnar tal edital. Então é sempre bom você fazer uma leitura atenciosa de toda a norma edilícia antes de se predispor a concorrer àquele cargo público. E vocês recebem, você como advogado, recebem muitas ações como essas, de absurdos? Com certeza. Eu É advogo, comum isso? sim. Especificamente nessa área, nós temos lá mais de 600 processos relacionados só a casos como esse. Ou seja, é preciso ficar atento, né? Com Porque certeza. por mais que a lei diga não vamos fazer distinção entre as pessoas, isso ainda existe nos concursos, Com certeza. Né? Tá certo. Então, eu conversei com o Max Kolbe, que é da Comissão de Fiscalização de Concursos da OAB aqui do Distrito Federal. Max, muito obrigada. Eu que agradeço, Catius. Obrigado.